Olá, galerinha animada, bora estudar direito penal? Claro que vamos, né? Pessoal, a aula de hoje diz respeito ao artigo 28 do Código Penal. É o último artigo do nosso Código Penal que diz respeito da imputabilidade penal, que diz respeito a situações que excluem e não excluem a responsabilidade penal. Então, quando nós falamos em imputabilidade penal, nós falamos de responsabilidade penal. Nós falamos na possibilidade de alguém ser responsabilizado criminalmente por uma prática criminosa. A imputabilidade penal, ela está disciplinada em 3 artigos do nosso Código Penal. Ela está no artigo 26, está no artigo 27 e está no artigo 28, ok? O artigo 26 diz respeito à questão da inimputabilidade e semi-imputabilidade. Lembram do doente mental ou com desenvolvimento mental incompleto ou retardado, né? Que é o caput lá do artigo 26, que trata do inimputável. Tem o parágrafo único que trata do semi-imputável. É aquelas pessoas com uma leve perturbação psíquica. Temos o artigo 27 que trata da inimputabilidade, que reforça o quê? Uma norma constitucional, falando que os menores de 18 anos são inimputáveis e fica reservado a eles a aplicação de legislação especial. E agora o nosso artigo 28, para fechar a imputabilidade, tratando o quê? Tratando de emoção, paixão e as espécies de embriaguez, ok? Então nós vamos ver que, de acordo com o artigo 28 do Código Penal, emoção e paixão não exclui a imputabilidade penal. Emoção, paixão não exclui a responsabilidade penal do agente. Também não exclui a imputabilidade penal. Não exclui a responsabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa, ok? Então, perante o artigo 28 do nosso Código Penal, nós temos 4 situações que não excluem a imputabilidade penal, que não exclui a responsabilidade penal, ou seja, no artigo 28 do Código Penal, nós temos 4 situações onde o agente será penalmente, criminalmente responsabilizado pela sua prática criminosa. Se ele pratica um crime movido por emoção e paixão, responde pelo crime, normalmente. Se ele pratica o crime, né, porque estava embriagado, e essa embriaguez, ela foi voluntária ou culposa, responde normalmente pelo crime, certinho? Então essas são as 4 causas, tá, do artigo 28, onde o agente responde normalmente pelo crime. Só que o artigo 28, ele traz para nós também 2 situações onde o agente, 2 situações, uma em que ele não responde pelo crime e outra onde ele responde com a pena reduzida. Situações são essas, professor? Primeira situação onde ele não vai responder pelo crime, quando o agente praticar o crime movido por uma embriaguez de caso fortuito ou força maior. Então, sempre que a embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior for uma embriaguez completa, onde o agente não tem noção do que está fazendo, ele não vai responder por esse crime. Então, embriaguez proveniente de caso fortuito e força maior, embriaguez completa proveniente de caso fortuito e força maior, isenta o agente de pena. Exclui a imputabilidade do agente, exclui a responsabilidade criminal do agente.
ok? Repetir para nós não errarmos. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito e de força maior, isenta o agente de pena, exclui a imputabilidade, exclui a responsabilidade penal. Agora, professora, e se essa embriaguez proveniente de caso fortuito e de força maior, ela não for completa, ainda restar um resquício de sanidade nesse agente, ele responde pelo crime? Responde. Só que ele responde com a pena reduzida. Responde, só que responde com a pena reduzida. Ok? Resumimos então o artigo 28. Agora vamos trabalhá-lo de maneira detalhada, ok? Muito prazeroso estar aqui com vocês, viu? Vamos lá então, bora estudar. Artigo 28 do Código Penal. Emoção e paixão. Artigo 28. Olha só. Não excluem a imputabilidade penal. Quando nós lemos aqui, ó, não exclui a imputabilidade penal. É o mesmo que nós lermos. Não exclui a responsabilidade penal. O que não exclui a imputabilidade penal? O que não exclui a responsabilidade penal? A emoção ou a paixão? Então, a emoção ou a paixão não exclui a responsabilidade penal. Aquele agente que praticou um crime movido pela paixão, movido pela emoção, responderá por esse crime, porque emoção e paixão não exclui a imputabilidade penal. Emoção e paixão não exclui a responsabilidade penal. Não exclui, mas elas influenciam na aplicação da pena, de modo a beneficiar o agente. Elas não excluem a imputabilidade penal, mas elas têm um poder de influenciar na aplicação da pena de maneira benéfica ao réu, ok? Então, olha só. A emoção, galerinha, é algo que toma conta da pessoa, é algo passageiro, é algo mais momentâneo do que a paixão. A paixão, ela é mais duradoura, né? Ela é mais traiçoeira, certinho? Então, olha só. A emoção e a paixão não são capazes de excluir a culpabilidade. O agente normalmente responde por esse crime, mas podem influenciar na aplicação da pena. Influenciam, sim. De que maneira, professora, que a emoção e a paixão influenciam na aplicação da pena? Na condição de circunstância atenuante e como causa de diminuição de pena. Então, emoção e paixão não excluem a responsabilidade penal, mas influenciam diretamente na aplicação da pena, sendo a emoção, né, uma circunstância atenuante e também, em determinadas situações, uma causa de diminuição de pena. Como circunstância atenuante, ela atinge todo e qualquer crime, ok? Então, tá lá, artigo 65, inciso 3, a linha D do nosso Código Penal. Peguemos aqui o nosso Código Penal. Artigo 65, ó, circunstâncias atenuantes. Artigo 65, inciso 3. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ter o agente cometido crime sob coação, cumprimento de ordem de autoridade superior ou sob influência de violenta emoção, ok? Então, violenta emoção não exclui a responsabilidade penal, mas atenua a pena, conforme o artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. E também a emoção, a paixão, elas refletem causa de diminuição da pena quando nós estivermos diante do homicídio, ok? Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, traz o chamado homicídio privilegiado, ou homicídio com causa de diminuição de pena. Quando o agente pratica o crime, logo em seguida a injusta provocação da vítima, né? Sob domínio de violenta emoção. Quando que a gente fica sob domínio
domínio de violenta emoção, quando ele fica cego, né? Ele fica cego, dominado pela emoção. A emoção toma conta e a razão vai embora, né? A emoção entra pela porta, a razão sai pela janela. E o agente o quê? Acaba praticando um crime, certinho? Por meio de injusta provocação da vítima, né? A vítima provoca, faz chacota com a cara do agente e ele fica tomado por emoção e pratica aquele crime. Ou seja, a emoção toma conta do espaço. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. 10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35. Investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.